Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar-se, queridos. Amém? E nós vamos orar até que se cumpra, amém? Até que se cumpra toda a vontade do Senhor. Até que se cumpra tudo aquilo que é plano de Deus na nossa vida, né? Se Jesus, Deus olhou para nós e Ele nos encontrou, Ele nos alcançou, é porque Ele tem algo na nossa vida, amém? Certo? Ele não está brincando conosco e nós não estamos brincando também aqui. Nós queremos ver a totalidade do que Jesus conquistou aqui simbolicamente nessa cruz, amém? O que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, Ele já levou as dores, nossos fracassos, nossas enfermidades, de todos os espectros de enfermidade sobre a cruz do Calvário. Então nós queremos nessa manhã proclamar isso sobre as nossas vidas, amém? E você vai sair daqui com a vitória da cruz na tua vida, amém? Glória a Deus. João capítulo 19, versículo 28 ao 30. João 19, 28 ao 30. João 19, 28 ao 30 está escrito assim. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais tarde, sabendo de Jesus, tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então beberam a fonte de vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de ensopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amém. Está consumado. Esse é o título dessa mensagem que eu quero ministrar a você hoje. O que significa a palavra está consumado? Está feito. Está terminado. Tudo o que precisava e que era necessário já foi feito. Nós não estamos aqui hoje para conquistar algo. Nós estamos aqui hoje para tomar posse de algo que já foi conquistado, amém? Por isso Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O que está dizendo mais do que vencedores? É porque nós não estamos lutando por algo que vamos conquistar. Nós estamos apenas nos posicionando em Deus, em Cristo, para tomar posse daquilo que já foi conquistado, amém? Quando Jesus na cruz do Calvário, então, no seu último momento, ele diz: está consumado. Ele está dizendo tudo aquilo que era exigido como uma forma de pagamento pelo pecado do homem, por aquilo que trouxe maldição, por aquilo que trouxe morte, separação, inimizade, foi cumprido. Foi totalmente satisfeito na cruz do Calvário. Quando a gente olha para a cruz e vê que Cristo morreu ali, a maioria das pessoas muitas vezes tem a dificuldade. Por que Jesus morreu na cruz? Né? Alguns até dizem: eu nem pedi para ele morrer por mim na cruz do Calvário. Alguns podem até dizer: para mim não tem sentido ele ter morrido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo ser que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi dado incondicionalmente para o mundo. Para todo mundo. Deus ama a humanidade. Só que o texto não para de que Deus só amou o mundo, mas ele diz: para que todo ser que nele crê. É através da fé que nós tomamos posse daquilo que foi conquistado. Perdão, livramento, salvação, transformação. É a fé que nos dá acesso a todas essas conquistas que foram granjeadas ali na cruz do Calvário, amém? Quando Jesus diz está consumado, ele diz tudo o que você precisa para poder concluir a sua vida de uma maneira vitoriosa. Nós podemos olhar para a cruz e nós podemos ter certeza que da cruz nós teremos todas essas conquistas na nossa vida, amém? Certo?
Quando nós falamos da cruz, aonde Jesus foi crucificado, a cruz significa vergonha, a cruz significa o lugar aonde ninguém desejaria estar. Era um lugar onde apenas os piores homens, aquilo que era considerado lixo da sociedade, irrecuperável, eram castigados pelos seus atos e por uma forma de dar o exemplo para outras pessoas, dizendo, não faça isso, porque senão você vai para esse lugar. A cruz era um martírio, era uma maneira de castigo, estava ali para todos verem. Era algo público, todo mundo podia contemplar aquilo. E aquilo servia de lição. Quem faz coisas ruins vai vir para cá. Então, quando nós olhamos para a cruz é o lugar onde os escritos de dívida estavam cravados. O que é isso? Quando uma pessoa ele se tornava muito devedor à sociedade por tudo aquilo que ele praticou de ruim, morte, roubos, corrupção, principalmente aqueles que se levantavam contra o governo de Roma, insurgências de rebelião política, tentando se rebelar contra o domínio de Roma, essas pessoas eram crucificadas. As dívidas que elas tinham com o Estado eram impagáveis em moeda monetária. A única maneira de serem satisfeitas era através da morte na cruz. E não era uma morte comum, era uma morte lenta, era uma morte dolorosa, humilhante. Era a maneira de pagar a dívida daquela pessoa com a sociedade, com o Império Romano. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, nos diz assim, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz. Olha para você ver o que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Ele pagou a minha e a sua dívida que era impagável. Porque o ato de estar na cruz era humilhação, exposição e uma morte vergonhosa. Era tratado como um lixo. Muitos desses nem eram enterrados, eram jogados os seus corpos em lugares para apodrecer, jogados ao tempo. Jesus foi sepultado porque um homem chamado José de Arimateia era um homem rico, um político, e ele foi até Pilatos e pediu encarecidamente, ele teve que acessar o governador para que pudesse ter posse do corpo de Jesus, para que o corpo de Jesus não fosse jogado como os outros eram jogados. E aí então Jesus foi sepultado. Então a cruz era o lugar onde as dívidas eram pagas. Jesus não foi crucificado porque tinha uma dívida com Deus. Ele foi crucificado porque nós tínhamos uma dívida que era impagável. Então ele não estava lá pagando uma dívida sua, ele estava lá pagando uma dívida minha e sua. E talvez alguns de vocês aqui já tiveram uma intervenção natural assim na vida de vocês. Alguém em algum momento talvez entrou e pagou uma dívida que você não conseguiria pagar. Alguém em algum momento quitou uma dívida que você tinha. E você se viu livre daquela dívida. E alguns aqui talvez já tiveram essa experiência de alguém pagar algo e depois perdoar a sua dívida. Não cobrar de você. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Pense uma coisa, talvez muitos de nós entramos aqui hoje endividados. Talvez você entrou aqui hoje com muitas dívidas. Dívidas emocionais, carregando um fardo da dívida. Dívida é muito ruim, é ou não é? Dívida destrói a gente. Talvez aqui adolescentes que estão aqui, gente mais jovem, não sabe o que é dívida, mas alguns que já tiveram dívida e tiveram um cobrador na sua porta, irmão. Quando tocava a campainha, você já ficava assim,
Ai, meu Deus, tem gente que já ficava assim, tocava o telefone, nem queria ver. Por quê? Porque já era alguém cobrando. Quem é que já atrasou algo e de repente o telefone toca e você olha aquele número estranho assim, zero não sei o quê. É o cartão de crédito. Ai, meu Deus do céu. 0,30, 0,50, 0 alguma coisa, 000, não sei o quê. Você fala, ai, é o cobrador. E você, não tô vendo, não tô ouvindo nada, tá entendendo? A maioria das vezes você não atende, você fica ali, aí toca de novo, aí toca de novo. Assim é o diabo muitas vezes batendo a porta, fazendo a cobrança e dizendo, olha, eu vim aqui para cobrar a dívida que você tem comigo. E traz um martírio, né? Traz uma pressão. Quantos que já viveram debaixo de pressão por causa dessas dívidas? O diabo diz, você pecou. Seu pecador, Deus não vai te perdoar. Você acha que Deus vai perdoar porque você fez isso? Esquece. É melhor você continuar a sua vida de pecado, porque não adianta agora pensando que depois de tanto pecado você vai agora ser um santinho. O diabo muitas vezes faz isso através da boca de pessoas. Quando você dá um passo de viver com Deus, algumas pessoas, às vezes até alguns amigos, entre aspas, do passado, vai dizer assim, agora virou santa? Agora virou santo depois de ter feito tudo isso? Aí é fácil, né? Viveu a vida no pecado, agora que já está mais velho, diz agora sou crente. São cobranças. Cobranças que chegam à sua porta e dizem, sua dívida não vai ser paga. Ela é impagável. E a verdade é que ela é impagável mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que ela é impagável? Porque você nunca pode consertar algo que foi feito errado. Existem coisas que são inconsertáveis, é verdade ou não é? É ou não é? Existem coisas que não tem como você voltar atrás, irmão. Não tem como você tirar, remover algumas coisas, algumas manchas que ficaram do passado. Não tem como você restituir algumas coisas, são irrestituíveis. É por isso que o preço foi muito alto. Porque Jesus teve que pagar coisas que eram impagáveis. Mas o que é isso? Quando a gente entra na presença de Deus e você está aqui hoje, saiba de uma coisa, hoje você não precisa levar nenhuma dívida para sua casa, amém? Hoje você pode deixar todas as dívidas no altar de Deus. Hoje você pode dizer, Deus, o Senhor me perdoa? E você pode ouvir Deus dizendo, eu te perdoo. Querido, se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, amém? Por isso também está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha só o que apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo, a condenação que era justa sobre vocês, agora não existe mais. Ela foi removida. O processo foi removido. O processo foi retirado. Um processo, uma vez que é retirado, ele nunca mais pode ser voltado em questão. Sabia disso? Juridicamente, uma vez que retirou o processo, anulou aquele processo, não tem mais como alguém ir lá e reaver e dizer assim, vamos levantar de novo a ficha. Não existe mais. Não existe mais. Porém, alguém pode mentir para você e dizer, olha, tem um processo lá rolando contra você. E de repente você não se certificar, e de repente quando você vai dormir, aquilo vem na tua cabeça. Meu Deus, tem um processo contra mim. Mas o processo não existe mais. Mas a mentira ainda está rondando. Muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de mentiras. Jesus já pagou o preço. E a gente ainda está vivendo no passado, porque o diabo ainda está contando mentira. Então não acredite nas mentiras de Satanás. Se você agora está vivendo uma vida em Cristo, não está andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, a Bíblia diz, não existe mais condenação. Qual é a solução? Não vivemos mais uma vida na carne.
É não vivemos mais uma vida segundo a maneira como vivíamos antes. Não existirá mais condenação. É quando o seu passado é passado e quando o seu passado não é mais presente. Quando eu sei que o meu passado perdeu o poder sobre a minha vida, quando ele não é mais meu presente. Quando eu mentia, mas não minto mais. Quando eu roubava, mas não roubo mais. Quando eu era um fofoqueiro, terrível, mas não sou mais. Quando eu era um invejoso inveterado, mas não sou mais. Quando eu era um promíscuo, mas não sou mais. Quando eu era infiel, adúltero, mas não sou mais. Porque aquilo que eu era ficou no passado. O meu presente é diferente. Por quê? Porque onde eu estou é um lugar diferente. E eu estou em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então você não precisa mais viver debaixo desse jugo. Se você pecou, o diabo tem te acusado, faça o seguinte, irmão. O que você vai fazer? Olha lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos de todos os nossos e nos purificar de toda injustiça. O diabo vai dizer para você assim: olha, você ainda é aquele pecador porque você pecou. Quantos aqui reincidiram em alguma situação ruim da tua vida depois de ter tido uma experiência com Deus e ter se convertido? Levanta a sua mão, não. Deixa só a minha levantada, ok? Certo? Deixa que a minha represente você. Certo? E você diz, poxa, eu não sou crente de verdade, não. Eu pequei, eu errei. Isso aqui não é dando um aval para você pecar ou para mim pecar. Isso aqui é Deus dizendo, se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só tem uma coisa que você tem que fazer com seus erros. E, gente, pecado virou uma palavra muito religiosa, né? Então, toda vez que a gente fala pecado, a gente pensa em religião. Pecado, no grego, significa errar o alvo. Você vê isso, as pessoas falando assim, qual foi o meu pecado? O meu pecado foi confiar em fulano. O que significa? O meu erro, eu errei o alvo. Eu olhei na direção errada, eu caminhei na direção errada, eu fiz o que era errado. Então eu disse, se você errou o alvo, só tem uma coisa que você pode fazer. Confessar e se arrepender. E Deus é fiel para perdoar. Então a solução dos meus pecados é a confissão. E não somente a confissão, mas o abandono do mesmo. Pois o preço já foi pago na cruz do Calvário. Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessas e deixa alcançará misericórdia. Então a cruz é o lugar onde os escritos de dívidas que nós tínhamos, eles foram cravados, foram quitados, foram pagos. A solução é pecou, confissão, arrependimento e abandono. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, depois que você se converteu de verdade, o pecado não te faz bem. O erro não te faz bem. Não faz, não adianta você dizer que faz. Faz por um momento, irmão. Faz por um momento. Depois vem o quê? Confusão. Depois vem o quê? Acusação. Sentimentos ruins rondam o teu coração. Agora o que o diabo faz? O diabo quer que você peque e fique com isso. Você sabe, quando você pecar e errar, sabe para onde você tem que correr? Não é de Deus, é correr para Deus. Qual foi o erro de Adão e Eva lá no jardim, quando pecaram? Correr de Deus. Eles deveriam ter corrido para Deus e não correr de Deus. Deus vem e diz, Adão, onde tu estás? Adão, cadê você? E aí ele estava escondido e Deus disse, Senhor, ouvi os teus passos pelo jardim, senti medo e me escondi.
Como assim? Escondi porque eu estava nu. Sempre esteve nu, mas por que agora percebeu? Quem disse para você que você estava nu? O que fez que você fez ter consciência que estava nu? O pecado faz isso. O pecado faz você se sentir nu. O que a nudez faz? Automaticamente a nudez te leva a se esconder. A nudez te deixa vulnerável. E eles se esconderam porque se sentiram vulneráveis. Então, toda vez que nós pecarmos, ao invés de corrermos de Deus, nós precisamos correr para Deus. Porque em Deus encontramos misericórdia, graça e perdão. Amém? Você acha que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu dizendo assim: fulano nunca mais vai pecar. Nunca mais ele vai errar. Nunca mais ele vai pisar na bola. Mas o diabo vem cobrar de você esse perfeccionismo, né? Você vai ser perfeito, nunca mais vai ter erro. Aí você pensa, mas isso não é liberdade para a pessoa continuar pecando? Quem nasceu de novo, meu irmão, não quer viver pecando mais. Porque ele sabe as consequências do pecado, né? Ele quer viver em santidade. Então, por isso, toda vez que você pecar, ao invés de correr de Deus, você corra para Deus. Mas quantas vezes eu devo correr para Deus? Vou dar uma deixa que Deus deu aqui para Pedro. Pedro chegou assim, estava magoado, devia estar machucado, né? Já estava com vontade de cortar a orelha de alguém. Né? Ele disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, num dia eu tenho que perdoar ele? Pedro estava assim: eu quero um aval, Senhor, porque tem um que já está acabando a quantidade já. Entendeu? Já está quase ali na tampa da beirada. 7 vezes, Senhor? E Jesus disse: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele falou: ixi, acabou a oportunidade. Se Deus disse para Pedro, se Jesus disse para Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7, Jesus estava dizendo: eu estou estabelecendo um padrão de perdão que você pode chegar diante de mim e receber. Como é que Deus vai pedir para você fazer uma coisa e ele não faz? Aí você fala: mas pastor, então tem gente que vai pecar 489 vezes, aí que chegar na última ele se arrepende. Essa pessoa já não tem mais uma vida com Deus, irmão. Ela não vai mais estar interessada nisso. Pense uma coisa. Então o que nos separa de Deus é o pecado. E não somente o pecado, mas quando nós nos recusamos a nos apresentar diante de Deus para receber perdão e misericórdia. Amém? Então corramos para Ele, porque na cruz foi o lugar onde as nossas dívidas foram pagas. Hoje você precisa deixar suas dívidas na cruz do Calvário, amém? Precisa deixar suas dívidas para ter a sua vida restaurada. O que é a cruz? É o lugar aonde Jesus levou sobre si os nossos pecados. 1 Coríntios 15, 55, 57 diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus leva ali? Os nossos pecados. Não os seus pecados, os pecados dele, mas os nossos. O que o pecado é? Um aguilhão. Diga: onde está a morte? O teu aguilhão. Qual que é o aguilhão da morte? O pecado. O que é um aguilhão, irmão? Aguilhão era uma vara comprida que na ponta tinha um espeto. Esse espeto era para cutucar, para perturbar o animal para que ele pudesse se locomover, sair do lugar. O aguilhão da morte é o pecado, que o diabo usa para nos cutucar. Você sabe por que nós temos medo da morte? Você sabe por que muitas pessoas têm medo da morte? Quem é que tem medo da morte? Quem é que tem medo da morte? Ai, meu Deus, que pavor, meu Deus, morrer.
Nós temos alguns jovens entre nós e que temos alguns anciões, amém? Anciãs, né? É bonito ancião, irmão. Anciãs, não existe anciãs, existe anciãos, né? Nós temos gente mais jovem, gente mais experiente de vida. Todos nós vamos morrer, correto? Desde o mais jovem aqui, desde as crianças que estão ali na salinha. Uma coisa que você não vai escapar, sendo crente, ateu, católico, budista, shintoísta, agnóstico, é a morte, meu filho. Vai nivelar todo mundo. Todo ser humano, a maioria esmagadora, tem medo da morte. É um dos medos mais terríveis de uma pessoa. Muitas pessoas seriam capazes de negociar tudo o que elas têm para não morrer. Verdade ou não? Muitas pessoas negariam seus princípios, seus valores, sua família, alguns negariam até sua esposa, seu marido, dizendo, não pode levar, o importante é que eu fique, entendeu? Negociaria tudo por causa da morte. Mas qual é o aguilhão que a morte usa para cutucar você, para que você possa estar submetido a ela? Pecado. A única coisa que faz você ter medo da morte é o pecado. Porque a única coisa que pode separar de Deus é o pecado. E aquele sabe que está vivendo uma vida com Deus, foi lavado pelo sangue, e sabe que é salvo, não tem medo da morte. Porque ele sabe que a morte não tem domínio sobre ele. A palavra diz, Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória sobre mim? Cadê a tua vitória sobre mim? Onde está a morte? O aguilhão que você usa para cutucar, para colocar medo? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está em Cristo que venceu a morte. Se ele venceu a morte, eu também venci a morte. Por que eu venci a morte? Porque ele levou os meus pecados. Querido, se você estiver vivendo em pecado, você tem medo de morrer. Mas se você estiver vivendo em santidade, irmão, a morte para você é lucro. Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Deixa eu dizer uma coisa para você, é uma vaidade. Todo mundo aqui vai morrer, vai ou não vai? Alguns mais velhos, outros mais novos. Nós já fizemos velório aqui de um menino de 27 anos, o Charles, quem lembra? 27 anos, irmão, novo. A maioria dos velórios que eu fui no Japão não eram pessoas de 70, 80 anos, não. Pessoas novas. Esses tempos agora fomos uma pessoa que a gente conhecia tanto, 47 anos, minha idade. Ela pode bater na tua porta a qualquer momento, irmão. Teu nome está escrito lá na lista, irmão, está chegando perto, amém? E você, o pior é que você não sabe o momento e a hora. Não sabe o momento da hora, de repente toca a campainha e você vai abrir. Olá, chegou a tua hora, vim te buscar. Entendeu? A gente é muito forte, muito corajoso até se bater com ela, né? A morte nivela todo mundo. A gente gosta de falar de vida, de um monte de coisa, mas não gosta de falar disso, né? Irmão, não tem problema falar de morte, não. Vai chegar. Se tem uma coisa aqui que se eu disser assim, ó, vou apostar que todo mundo aqui vai morrer. Né? Pode ter certeza, irmão. Se eu estiver vivo, eu vou ganhar essa aposta, né? Pode ser que eu parta antes, né? Todo mundo vai morrer. Mas por que a morte, o aguilhão da morte, a morte tem um aguilhão? Quer colocar medo em você. Quer te cutucar. Por causa do pecado. Porque onde não tem pecado, não tem morte. Por que o primeiro homem morreu e depois todos os outros morreram? Por causa do pecado. Da desobediência. Então, irmão, não tem o pecado, não terá domínio, a morte não terá domínio, aonde não tem pecado, amém? Por quê? Porque Cristo nos deu a vitória, amém? Pecado foi a desobediência deliberada do primeiro casal, pelo qual o pecado entrou no mundo através do pecado, a morte reinou entre os homens, amém? Olha o que diz Romanos capítulo 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa, uma só, irmão. Aqui a gente tem um problema com Adão e Eva, né? As mulheres dizem, quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Eva.
Né? Os homens dizem assim, quando chegar no céu, vou conversar com Adão. Através da ofensa dele, irmão. E da ofensa dela. Veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, só que aqui a coisa é revertida. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aquilo que era injustiça. É mais ou menos tipo lá o legendário, um errou, todo mundo paga, não é? Errou, todo mundo paga 10, paga 20, paga 30. Tem gente que já não tinha mais crédito, né? Não tinha mais o que pagar. Mas é assim, por causa do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Por causa do pecado de uma mulher, todas as mulheres tiveram que ser submetidas a coisas muito desagradáveis. E a gente diz, que injustiça, que injustiça, que injustiça. Mas também, por causa da obediência de um só homem, todos agora podem se tornar justos diante de Deus. A injustiça foi revertida em justiça, amém? Então, se nós poderíamos dizer, estou escravo por causa da herança pecaminosa que eu recebi, agora eu posso dizer, eu não preciso mais viver como escravo, porque agora eu tenho uma outra herança, eu posso escolher a outra herança. Eu posso escolher através de Cristo Jesus ser um homem redimido, ser um homem justo, justificado e não estar mais debaixo dessa escravidão, amém? Então, na cruz nós experimentamos isso, aonde Jesus levou sobre si os nossos pecados, aonde aquilo que nos era prejuízo, onde aquilo que nos era contrário foi revertido. E agora nós podemos viver uma vida de liberdade. Então é possível para que eu e você possamos viver uma vida que agrade a Deus, amém? E o medo não domine sobre nós. A cruz é o lugar onde Jesus foi abandonado e rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Rejeição é uma das feridas mais dolorosas, que distorce a realidade e a nossa identidade como filhos, amém? Rejeição é algo muito terrível, irmão. Rejeição está presente no nosso comportamento, até naqueles que você nem imagina. É fruto da rejeição. Olha o que Isaías 53:3 diz assim a respeito de Jesus, o profeta falando sobre Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O que Jesus foi? Desprezado e rejeitado entre os homens. Foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Justamente por quê? Porque através da rejeição que ele sofreu, a gente poderia ser acolhido. Quais são os resultados da rejeição na nossa vida? Se você perceber, nós temos alguma dessas marcas que podem ser transformadas e trabalhadas em nós, por causa do que Jesus fez por nós. Primeiro, a rejeição gera baixa autoestima e insegurança. Quem te disse que você é feio? Quem te disse que você é burro? Quem te disse que você não presta? Quem te disse que você não é nada? Que sentimento é esse de insegurança que tem na nossa vida? É fruto da rejeição. Ansiedade e medo. Rejeição, sentimento de rejeição gera ansiedade e medo. Isolamento social. A rejeição faz com que a gente fique isolado. Não queira se relacionar com as pessoas. Queira ficar num quarto escondido. Não queira ter contato com as pessoas. Transtornos psicológicos é fruto da rejeição. O sentimento de rejeição. E relacionamentos tóxicos. Toda pessoa que é rejeitada, ela tenta fugir do mal que lhe foi causado e ela cai numa armadilha. Toda pessoa que tem um sentimento de rejeição, irmão, ela diz assim, não vou casar com um homem parecido com meu pai. Quando vê, ela está casada com um parecido com o pai dela. É, porque atrai. O mal que ela não quer, o que ela traz para ela. Ela diz,
Eu nunca vou ser igual a minha mãe. De repente, quando vê, alguém diz, você é igualzinho a sua mãe. Verdade. Por quê? Porque o sentimento de rejeição faz com que você caminhe para aquilo que você tanto odiava. Ou para um extremo daquilo que você odiava, que gera outro tipo de descontrole, de desequilíbrio na sua vida. O que Jesus fez? Jesus, ele sofreu tudo aquilo que nós sofreríamos para que nós pudéssemos tomar o lugar dele. E no lugar da rejeição tivesse a aceitação. Como que o nosso histórico pode ser mudado? Quando nós entendemos a obra da cruz. Eu posso reverter esse histórico na minha vida, posso ou não posso? De baixa autoestima, de segurança, de ansiedade, de medo, de ser uma pessoa isolada, dos transtornos psicológicos, dos relacionamentos tóxicos. Eu posso reverter isso quando eu corro para os pés da cruz. Eu entendo, Jesus, o Senhor já fez isso por mim. Eu não preciso viver mais isso. Eu não preciso ser escravo disso. Amém? Então diga, toda dívida vai ficar aos pés da cruz. Jesus passou por 3 situações. Primeiro, a cruz, o sepulcro e a morte. O Hades, o lugar dos mortos. Jesus foi das 3 esferas que o ser humano ficaria cativo por toda a sua eternidade. O sepulcro foi o lugar onde o corpo de Jesus foi sepultado. O sepulcro, que é o último momento de adeus, o momento talvez de maior dor para familiares, para amigos, é o fim de tudo. Nunca mais veremos. É o lamento interior de cada pessoa que está enlutada. A visão dos profetas sobre a sepultura foi muito terrível. Isaías 38:18 diz assim: a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova, porque a visão era fria e dura. Morreu, tudo se findou. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Jesus foi para esse lugar sombrio, de total solidão, onde nada mais pode ser feito, onde tudo se finda. Mas para aqueles que estão em Cristo, que se tornaria e seria o fim, é apenas o começo de uma jornada eterna com Cristo. A sepultura seria o fim de tudo, irmão. Se não fosse pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, tudo se findaria ali. Tudo acabaria ali. A separação eterna, não apenas dos entes queridos que deixamos, mas a separação eterna de Deus. Mas por causa da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, a sepultura não é o fim de todas as coisas. A sepultura não é o final, é apenas o começo. Aquilo que foi um portal para o terminal, para o término de todas as coisas, é uma porta que se abre para a eternidade, amém? Por isso a Bíblia diz, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá, amém? Ainda que morra, viverá. Você era a pessoa para dizer assim, eu sou imortal. Você pode falar, é muita arrogância. Não é arrogância, não, mas depende de mim. Depende daquele que fez por mim todas as coisas, amém? Eu sou imortal. O meu corpo terreno vai perecer. Porém, a minha esperança, irmão, está muito além desta vida. Este é o verdadeiro sentido da nossa vida, amém? Porque senão tudo se tornaria muito vazio. Trabalhamos, fazemos um monte de coisa e depois tudo acaba. Mas a nossa esperança está que Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ver a sua vida, amém? Deus, através de Cristo, Ele nos resgatou.
A morte e o inferno. A morte não pôde detê-lo. E o inferno não prevaleceu. Apocalipse 1,18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A chave estava na mão de quem? De Satanás. As fechaduras do inferno estavam sob o domínio de Satanás. Mas Jesus, quando ele morre, ressuscita, o pecado não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, a sepultura não pôde detê-lo, ele ressuscita com autoridade. E o que ele faz? Ele vai às mais profundezas da terra e toma da mão de Satanás, que tinha o poder sobre o inferno e sobre a morte, e resgata de volta. Quem entregou isso para Satanás? Adão e Eva lá no Éden, quando pecaram. Jesus vai lá e toma de volta. E ele diz: agora as chaves pertencem a mim. Então o que significa isso? Que ele venceu aquilo que era o nosso maior inimigo, amém? O maior inimigo do homem é a morte. No entanto, que a última coisa que será aniquilada na terra em toda a existência será a morte. O último inimigo a ser vencido será a morte. Não é o diabo, é a morte. E Jesus já venceu ela no Calvário, amém? Então você pode dizer: eu tenho vida. Eu tenho vida e vida em abundância, amém? Jesus já pagou o preço, a dívida já foi quitada. Como que eu tomo posse disso? Eu tomo posse disso pela fé. Então hoje, se você entrou com alguma dívida aqui, alguma situação na sua vida, você pode ter certeza que quando você traz em fé, na presença de Deus, essas dívidas são quitadas, amém? Quando você toma uma decisão, quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não recebeu um plano incompleto, o plano é completo, amém? O plano troca teu corpo, troca tua alma e troca teu espírito. Jesus não pagou um preço barato, o preço foi muito caro. Então, querido, você não pode viver e aceitar uma obra pela metade. A obra é completa. Por isso eu fiz aquela declaração no começo aqui. Aquela declaração não está baseada no seu mérito. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você acha que você vai alcançar algo de Deus porque você é bom? Isso é arrogância e orgulho nosso. Você acha que você vai alcançar algo de Deus porque você fez a coisa certinha toda a vida toda? Toda a minha vida foi certinho? É por isso que eu mereço? Não. Porque nós entramos no erro de pessoas que acham que não merecem porque viveram errado, e pessoas que acham que merecem porque procuraram fazer a coisa certa. Nenhum dos dois tem acesso ao que Deus tem para nós por causa de você. É por causa de Jesus, amém? É por isso que nós chegamos diante dele prostrado. É por isso que nós nos rendemos diante dele. É por isso que a gente canta. Você acha que a gente canta o quê? Para espantar os males? Como diz o ditado popular, quem canta, seus males espanta? Não, a gente canta para adorar a Ele, a gente canta para proclamar a grandeza dEle, a gente vem ao culto para cultuar Ele. Você entrou para aquela porta, não foi para ver o teu pastor, não foi para ver o teu irmão, ainda que isso possa fazer parte de um momento, mas a essência de você entrar por aquela porta: eu vim adorar a Jesus porque Ele me salvou, porque Ele me resgatou, eu estava perdido e fui achado, eu era um pecador miserável e Ele me justificou, amém? Então eu não tenho acesso porque mereço. Nós temos que parar de achar que nós temos alguma coisa porque a gente merece. Porque senão, um dia você tem, outro dia você perde. A gente vive mais ou menos assim: tem, não tem mais, tem, não tem mais, tem, não tem. Essa semana eu tenho. Essa semana foi legal, cara. Essa semana eu vivi legalzinho com o Senhor, não foi, Deus? É, mas essa semana assim, eu perdi tudo. Um dia você está rico, outro dia você é um miserável, jogado à sarjeta. É assim que acontece quando a gente vive pela justiça própria. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem dias que você não vai ser tão perfeito assim. E você vai se sentir um podre, um miserável. Irmão, ora. Não posso orar hoje. É por isso que você vê inconstância na vida das pessoas, sabia? Pessoas inconstantes são pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Fulano está na igreja, cadê o fulano? Ah, não está mais não. Vive pela justiça própria. Irmão, você prega hoje? Não, eu não posso pregar não. Me dá 2 semanas para eu não pecar. Porque daí eu fico... Deus, eu tenho que santificar, porque semana que vem eu vou dar uma palavra no curso de oração. E se você morrer essa semana, como é que fica?
Hein? Você vai viver esse tipo de vida, tipo assim, meu Deus, eu torço para que hoje não vá. Porque se eu for hoje, não subo, eu desço. Entendendo? Você já imaginou que tipo de vida nós vivemos se a gente achar que a gente é alguma coisa porque merece? E eu te digo, quando você passa essa mentalidade, você passa a ser muito grato a Deus. E aí você passa a ser mais reverente a Ele. Porque você reconhece que não depende de você, mas depende dele. E isso gera em você uma mentalidade positiva e não negativa. Você passa a querer agradá-lo mais ainda. Você não fica sem pecar porque você se esforça. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você pode se esforçar o máximo que você quiser. O pecado, irmão, está na sua gênese, na natureza pecaminosa do homem. A gente só pode viver sem pecado se a gente viver a natureza de Jesus em nós. E essa não é esforço. Não é por força nem por poder, mas é pela habitação do Espírito Santo na nossa vida. Então, quanto mais eu me aproximo dele, eu mais paro de olhar para as minhas fraquezas. Quanto mais você se derrama diante de Deus, mais fortalecido você é. Se você experimentar fazer isso, você vai ver, dá certo. Pastor, e não é que você estava falando, é verdade mesmo? Quando eu parar de olhar para a minha justiça própria, porque o problema de quando você jejua para se tornar mais santo diante de Deus é que você vira um legalista religioso. Aí todo mundo que não jejua não é igual a você. O problema de quando você ora para se tornar mais merecedor de alguma coisa é de que você vira um legalista religioso. O problema de quando você vem 3, 4 vezes na igreja para agradar a Deus somente, achando que esse ato é o ato de agradar a Deus, você se torna um legalista. Mas quando você faz porque você sabe que Ele é que salvou você. Você era um miserável, não merecia, mas foi Ele que te resgatou. Você não faz para provar nada para ninguém. Você não faz para se tornar mais merecedor de algo que você já recebeu. Você faz isso porque você é extremamente grato a Ele, rendido e dependente dEle, amém? Você não é dependente dEle pelo que Ele vai te dar, você é dependente dEle pelo que Ele já te deu, amém? Glória a Deus, amém? Vamos mudar a nossa mentalidade? Vamos mudar a nossa maneira de pensar? Quem muda a maneira de pensar, muda a maneira de? Quem muda a maneira de pensar, muda a maneira de? Agir e viver, amém?